Aleluia, graça e paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pega a sua Bíblia nesse momento. Gostaria que você abrisse lá no livro de Mateus. Mateus 16. O livro de Mateus. Mateus capítulo 16. Amém. Alguns irmãos estão viajando, mandaram mensagem. Amém, irmãos. Glória a Deus. Mateus capítulo 16. Você que foi encontrado. 16, 13. Amém? Mateus capítulo 16. A gente vai ler lá no verso 13. Quem foi encontrando, dá um amém. Deus, para mim saber que você encontrou. Aleluia. Amém? Mateus 16. Nós está lendo lá no verso 13. Aonde diz: indo Jesus para o lado de Cesareia, Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns diz João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus continua perguntando para seus discípulos. Lá no verso 15 ele pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Respondeu Simão Pedro: disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Amém? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te rendo graças, Deus, pela tua palavra, pelo derramado do teu Espírito, Senhor, pela tua voz que ecoa em nosso coração desde o início desse culto. Espírito Santo do Senhor, nos dá revelação, nos dá clareza da tua palavra, Senhor, para que possamos sair daqui nesta noite transbordando do teu Espírito, Senhor, para que possamos sair daqui nesta noite, Deus, não, Pai, para viver as nossas vontades lá fora, mas para viver o teu propósito, viver a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, eu te peço aqui nesta noite, alinha pensamentos, alinha propósitos, Senhor. Espírito Santo, nos dá olhos espirituais. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ter revelação, para que possamos ter clareza da tua palavra, Senhor. Pai, que não seja apenas uma leitura que estamos fazendo aqui, mas seja a palavra viva, o Senhor falando aos nossos corações aqui nesta noite, Senhor. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, esse lugar é teu, essa casa é tua, faz a tua vontade aqui nesta noite. Senhor, não é aquilo que queremos, mas é tudo aquilo que o Senhor quer, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Então não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, não é os nossos pensamentos que vai prevalecer. O que vai prevalecer é o teu propósito, a tua vontade, Senhor, e os teus desejos em nós, Espírito Santo. Faz em nós aqui nesta noite, Pai, nos dá experiência nova. Espírito Santo de Deus, nos leva mais perto de Ti aqui nesta noite, a conhecer mais ao Teu coração, Senhor. Pai, não é apenas mais um culto, não é apenas mais um momento junto aqui, não é só um culto, Senhor, é mais uma noite para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, e que possamos estar abertos a tua vontade, que possamos estar sensíveis ao toque do teu Santo Espírito, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos àquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nesta noite, Senhor,
Em nome do teu Filho Jesus. É isso que a gente peça. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre as quatro marcas de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. 4 marcas de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Muitos querem ser cheios do Espírito Santo, mas poucos sabem definir realmente se estão cheios do Espírito Santo ou não. Todos nós estamos aqui, a gente quer ser cheio, quer experiências, queremos mais de Deus, mas ser cheio do Espírito Santo não é só apenas ter dom, não é só apenas você ter um cargo da igreja, não é apenas você vir apenas da igreja, ser cheio do Espírito Santo, não é apenas você falar em línguas. Às vezes as pessoas pensam que só isso é ser cheio do Espírito Santo. Não, mas ser cheio do Espírito Santo, querido, é ter evidências espirituais, visíveis de caráter e decisões e postura de vida, um testemunho para o Senhor. Porque muitas pessoas elas acham que falar em línguas, ela já é cheia do Espírito Santo, eu não preciso mais de nada. Deixa eu te dizer, ser cheio do Espírito Santo, falar em língua é evidência do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que só isso te faz ser cheio. Isso faz parte. Mas existe algo muito mais profundo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é sobre você vir ao culto, não é sobre apenas você estar aqui, mas é sobre o que Deus te transformou aqui dentro e você vive lá fora. Não é apenas o que é você aqui dentro da igreja, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não é só apenas dentro do culto, mas é o que ela se tornou lá fora. Com o que é que a nossa vida conduz lá fora. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela carrega evidência. E não é dentro de um culto, é fora, quando ninguém conhece que ela é cristã, quando ninguém conhece que ela é crente. Não precisa você me responder, mas a sua vida, ela condiz lá fora com o que você vive aqui. A nossa vida, ela condiz com aquilo que falamos, com aquilo que buscamos, porque, querido, muitas vezes levantamos as mãos, adoramos o Senhor e falamos: Senhor, é para tu. Mas às vezes as mesmas mãos que levantamos para Ele é as mesmas mãos que usamos no outro dia para algo errado. Às vezes a boca que louvamos Ele aqui hoje é a mesma boca que usamos amanhã para amaldiçoar o nosso irmão. Então, não é só o que você vive aqui, mas é o que Ele tornou e você vive lá fora, o seu testemunho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não só tem vida com Deus dentro da igreja onde não está vendo, mas ela tem vida com Deus aonde ela estiver. Ela carrega as marcas, ela carrega algo diferente nela, há um brilho, há um poder, há uma alegria. Irmão, isso é tão bom estar junto de pessoas que é homem, mulher de Deus, é diferente. É tão bom estar perto de pessoas que você sente Deus na vida dela, traz uma energia boa, uma conexão maravilhosa. Isso é poderoso. Quem gosta de estar perto de pessoas negativas? Quem gosta de estar perto de pessoas murmuradas? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é feliz. Ela é alegre. Tem uma alegria nela. Porque a alegria dela não está baseada nessas coisas. A alegria dela está baseada no reino dos céus. É diferente. E às vezes as pessoas vão olhar para você e vai dizer que você é diferente. Você vai dizer para elas: não, eu sou diferente, porque eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão celestial. Eu não sou daqui, eu estou apenas aqui cumprindo uma missão. Eu vim aqui apenas cumprir uma missão. Por isso que eu sou diferente e não queira ser igual a todo mundo. Jesus chega para os discípulos e fala: quem dizem que eu sou? O que estão falando a respeito de mim? O que eles dizem? E eles começam a dizer: um diz que tu és João Batista,
outros dizem que tu és Jeremias, ou tu é profeta. Aí começa. Muitos dizem, muitos falam uma coisa, muitos falam outra. Mas existia um homem naquele meio que não era igual a todo mundo. Existia um naquele lugar que não era igual a todo mundo. Não queira ser igual a todo mundo. Não queira fazer o que todo mundo está fazendo, pastor, não importa. Você tem que carregar as marcas do Espírito Santo do Senhor. Você tem que carregar a marca do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos mostra quatro marcas claras de quem vive uma vida cheia do Espírito Santo. E eu quero me deter hoje nesse livro a qual a gente leu, aqui de Mateus 16, no verso 13. E uma das primeiras marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é a revelação de quem Jesus é. Uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem a revelação de quem Jesus é. Lá no verso 16, capítulo 16, verso 16, onde a gente leu, capítulo 16, verso 16, olha o que diz. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és quem? Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, aqui antes, Jesus estava perguntando a eles. Jesus chega a fazer uma pergunta para aquele homem. Olha o que Jesus diz no verso 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo a seu filho do homem? Jesus está perguntando a ele. E lá no verso 14 eles vão responderem. Uns dizem João Batista, e outro Elias, e outros Jeremias, e outros os profetas. Mas Jesus, olhando para eles, fala agora assim: todo mundo está falando que eu sou João. Uns estão falando que eu sou Elias, outros Jeremias, outros profetas. E vós? Vocês que andam comigo, vocês, quem dizem que eu sou? João, ali no verso 16, onde a gente leu novamente, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, no verso 17, responde para ele. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Querido, Jesus não perguntou a eles: João, o que os teólogos estão falando? Talvez o que o teu pastor diz a respeito de mim, o que as pessoas estão falando. Jesus, quando pergunta para ele, Jesus fala: agora eu quero saber de vocês. O que vocês dizem? João olha para ele e fala: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo. Jesus olha para ele e fala: Pedro, Simão Bajonas, isso não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe o que é isso? Uma pessoa que tem evidência do Espírito Santo, ela tem revelação de quem Deus é. Ela conhece, ela sabe quem Jesus é. E aqui a gente vê um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, porque a vida cheia do Espírito Santo, ela não é herdada, querido. A fé é revelada, é revelação, ela não é informação. A fé é revelada ao nosso coração, e é o Espírito Santo abrindo os nossos olhos espirituais. O Espírito Santo daquele lugar sobre a vida desse homem de Pedro, os olhos espirituais de Pedro abertos, e Pedro fala: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. Eles estão falando que tu és João, estão falando que tu é Jeremias, ou estão falando que tu é Elias, estão falando que tu é... Não, mas tu és o Cristo. Ele tinha revelação de quem Jesus era. Você tem revelação de quem seu Deus é?
Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem revelação, querido, de quem Deus é. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, verso 17. Abre aí, Júnior, por favor. Efésios capítulo 1, verso 17. Abre no telão. Amém? Olha o que diz. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de quê? De sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem? Deus. Olha o que ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o quê? Sabedoria e revelação. Mas é no pleno conhecimento de quem? É meu? É seu? É não. É dele. E no verso, pulando ainda para o verso 18, pula para o verso 18, olha o que diz: iluminados os olhos do vosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Querido, você pode saber versículo sobre Jesus, cantar música, falar de Jesus, mas só o Espírito Santo te faz saber dele. Só o Espírito Santo te faz você obedecer a Ele. Você pode levantar a mão, você pode louvar, você pode adorar, mas é o Espírito Santo de Deus que nos faz viver uma vida de intimidade com Ele. É o Espírito Santo que nos coloca diante da vontade dEle, porque o que me sustenta e o que te sustenta é o Espírito Santo. Se não for Ele, eu e você para, eu e você desiste. A gente pode louvar as músicas mais bonitas, você conheceu os versículos mais bonitos da Bíblia, mas só o Espírito Santo vai você submeter à vontade do Senhor. Só o Espírito Santo faz você submeter à vontade de Jesus. Não adianta conhecer a Bíblia, não adianta você conhecer todas as músicas gospel, não adianta você falar: pastor, eu não falto um culto, pastor, eu creio em Deus. Se você não tiver o Espírito Santo, você nunca vai viver uma vida para Deus, porque nunca vai conseguir submeter um propósito. Porque o que me faz viver um propósito não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, mas há o Espírito Santo que me conduz e te conduz para viver a vontade do Senhor. Porque tem horas que queremos parar, tem horas que queremos desistir, tem horas que a gente não tem força, mas há algo dentro de nós que quando não tem força, o Espírito Santo está lá: vai, filho, para não, vai, filha, para não. Senhor, eu não quero, mas há algo gritando dentro de mim, de você: não para, não desiste. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Vai mais um pouco, não volta atrás, dá mais um passo. O Espírito Santo está lá. A vida cheia do Espírito Santo, querido, ela não é vivida de opinião, ela é vivida de revelação. A vida cheia do Espírito Santo, querido, quero dizer para você, ela não segue multidão, ela segue a voz de Deus. Não é viver de ouvir falar, mas é viver de experiência com Ele. Não é só viver daquilo que Ele está, as pessoas estão falando. Não viva só do que você vem aqui, o culto fala: pastor, o culto foi poderoso, o Senhor falou que a minha vida, através da sua vida, pastor, foi poderoso. Mas não viva só do que eu falo aqui, viva de experiência com Ele também, viva de intimidade com Ele também, porque muitas vezes, querido, a palavra aqui, ela pode até tocar, pode até te emocionar, mas se o Espírito Santo
Ele não tiver em mim e você, amanhã a gente esquece. E vamos viver a nossa vontade. Mas o Espírito Santo, ele me dá e te dá a revelação de que Jesus é. Então a gente não quer viver mais as nossas vontades. Quer viver a vontade dele. Porque a gente começa a entender. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Quando a gente tem revelação em Pedro, ele teve essa revelação. Pedro teve a revelação e Pedro olha para Jesus e Pedro vai declarar para ele: Tu és o Cristo, Tu és o Deus vivo. Eu sei quem Tu és, Senhor. Mas aquilo não era Pedro que estava falando. Os olhos espirituais, o Espírito estava sobre Pedro. E Pedro consegue ter discernimento de quem Jesus é. Isso é uma das marcas da pessoa que tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é uma das marcas de uma pessoa que está cheia de Deus, ela tem revelação de quem Deus é. E a segunda coisa que eu quero falar para você, uma das marcas do Espírito Santo, é a identidade em Cristo. Pessoa que tem a marca de quem Jesus é, ela também tem as marcas da identidade em Cristo. Olha o que a Bíblia diz lá no verso 18, capítulo 16, verso 18. Olha o que diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, depois da revelação, agora vem a identidade. Jesus, ele não muda nome, ele muda posição espiritual, não é só o nome. Ele muda também posição. Pedro era o quê? Pedro era estável. Pedro era um homem medroso. Pedro era impossível. Pedro negou Jesus. Quando a gente ouve falar de Pedro, fala: pastor, mas era Pedro. Então, mas Pedro era um homem impossível. Pedro era estável. Pedro negou Jesus. Mas agora, querido, aqui Pedro está diante do Senhor Jesus. E Pedro olha para ele. Pedro fala: Tu és Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Deus vivo. Agora Pedro, ele entende a identidade em Cristo. Ele entende quem ele é. Sabe o que eu quero dizer para você? Hoje, talvez hoje você está aqui e fala: pastor, mas eu não consigo ter essa revelação de quem Jesus é, identidade, que você tem que saber quem você é em Cristo. E Jesus, quando olha para você, ele não te vê pelo teu passado, ele te vê por aquilo que ele vai fazer em você. Jesus, quando olha para Pedro, ele não está olhando para aquele Pedro que negou, ele não está olhando para aquele Pedro estável, para aquele Pedro medroso, não, ele não estava olhando para o passado de Pedro. Ele estava olhando para aquilo que ele ia fazer em Pedro. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 8, verso 16, olha o que diz. Põe aí, Júnior, por favor. Romanos capítulo 8, verso 16. Diz, olha o que diz. O próprio Espírito, ele faz o quê? Testifica com o nosso Espírito, que são os filhos de quem? Deus. Isso é quando eu entendo a identidade de quem eu sou. A identidade de quem eu sou em Cristo. Isso é uma das marcas, porque o Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro. E se eu sou filho, querido, eu sou herdeiro. E ainda em Romanos capítulo 8, verso 14, volta aí, Gideão, 14, Romanos 8, 14, volta 2 versículos aí. Olha o que diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus, mas guiados por onde? Pelo Espírito. Ele testifica no meu Espírito que eu sou filho. E quem é filho, ele vive a vontade de quem? Do Pai. É uma identidade. Que identidade é essa, pastor? Que eu sou filho, que eu sou herdeiro. Quem vive cheio do Espírito, ele para de viver como escravo. Quem vive cheio do Espírito, ele para de viver preso à culpa. Porque agora olha, eu sou uma nova criatura em Cristo. Não sou
Começa a viver a sua vida olhando para Cristo, sendo guiado pelo Espírito, deixando o Espírito Santo de Deus te guiar, porque você é filho. Você é filho. Hoje a gente vê umas pessoas que ela vive debaixo de condenação. Se eu fizer algo, se eu não orar hoje, Jesus voltar, eu não vou ser salvo. Tem pessoas que vivem assim. Se eu não orei hoje, então se Jesus voltar, eu não vou para o céu. Ela vive debaixo de condenação, se condenando sempre. Se Jesus voltar hoje, eu estiver sem camisa em casa, eu não vou para o céu. Não estou dizendo que isso, eu não creio nisso. Mas tem pessoas que vivem desse jeito. Ela tem que fazer para merecer. Mas a Bíblia diz, onde Júnior leu, que a salvação, querido, ela não vem de vós, é dom de Deus. Mas tem pessoas que ela vivem desse jeito. Eu estava conversando com uma pessoa, não quero citar o nome, ele falou: pastor, eu faço parte de um ministério, e nesse ministério eu não posso dormir sem camisa, porque se eu dormir sem camisa, Jesus voltar, eu fico. Você fala: meu Deus do céu, como é isso? Ele falou: pastor, não pode. Isso quer dizer, agora cuidado de você, filho, você volta quando você estiver tomando banho. Ficou pelo banho. É complicado. Ele vive o evangelho debaixo de quê? Condenação. Ele tem que fazer para merecer, porque no dia que não ora, não é salvo. No dia que ora, agora pode vir, Senhor, agora eu estou pronto. Ele acha merecedor porque ele fez. Mas existe outro evangelho também, que eu creio que é o evangelho da graça. Mas também é um evangelho que a gente também tem que saber viver a graça. Porque tem uns que pegam a graça e acham que a graça você pode fazer tudo. A graça, ela te dá limite. Não, eu faço o que eu quiser, porque eu sou salvo por causa de quê? Da graça. Mas cuidado, quem conhece verdadeiramente a graça, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é ele mais que vive, é Cristo que vive nele. Quem conhece verdadeiramente a graça, ela não vai, você conheceu a graça, você sabe a sua identidade, quem você é em Cristo. Querido, você não vai viver mais uma vida de pecado. Não é porque você não é salvo pelo que você faz, é através da graça, dom de Deus. Mas quando eu conheço, eu sei da minha identidade, quem eu sou em Cristo, isso não vai me dar liberdade para pecar, mas vai me dar uma liberdade para me viver vida de Deus, viver para Ele. Então, é dois cuidados. Não viva debaixo de condenação, mas cuidado também com a graça, porque também ela não te dá liberdade para você fazer o que você quiser. Porque se você fala: pastor, eu vivo na graça, aí eu faço, você não conheceu verdadeiramente a graça de Deus. Você não sabe verdadeiramente a sua identidade, quem você é. Porque, querido, se eu conheço a minha identidade, se eu sou filho de Deus, eu sou filho, eu tenho que viver vida de quem? Vida de Deus. Viver a vontade do meu Pai, viver em obediência. Mas uma pessoa que entende, fala: pastor, eu conheço a graça, mas ela vive em desobediência, ela não está vivendo graça. Ela não sabe de onde é a identidade dela. Porque se você conhecer verdadeiramente a sua identidade em Cristo, cada dia lutamos, estamos em obra para parecer mais com Ele. Quem conhece verdadeiramente a identidade, lembra quando Pedro, ele negou Jesus quantas vezes? Mas as 3 vezes que Pedro ele nega Jesus, você percebe qual é a negação de Pedro? As pessoas olham para Pedro e falam: tu é um Deus. Pedro fala: não sou. Pedro se sai ali, mas hoje as pessoas falam: tu é um Deus, tu parece com ele. Eu não sou. E Pedro vai perto de uma fogueira, ninguém conhece Pedro naquele lugar, mas às vezes as pessoas olham e falam: tu é um Deus, tu parece com ele, fala com ele. Sabe por quê? Pedro vivia a vida, errou tudo, mas quando as pessoas olhavam para ele, via Deus em Pedro. Tu pode fugir, pode dizer, mas tu parece com ele. Tu é igualzinho a ele. Pedro está se expressando como ele, Pedro. Ninguém conhecia Pedro, mas olhava para ele e falava: tu é um Deus. Sabe por quê? Pedro errou, mas Pedro estava onde?
Pedro está em transformação, em obra. Deixa eu te dizer, você está em obra, querido. Quem conhece a graça, mesmo que ele erre, mas ele não vai querer viver no pecado, porque é uma identidade arraigada nele. Pedro tinha uma identidade nele, ao ponto das pessoas olhar para Pedro e falar: tu é um Deus. As pessoas estão olhando para você, falando: você é cristão, você é mulher, você é homem de Deus. Estão vendo isso em você? Porque quem carrega a marca do Espírito Santo tem filho de Deus, ele tem uma identidade. E essa identidade, onde ele chega, as pessoas conhecem. As pessoas conhecem. Ser conhecido como cristão dentro de uma igreja é a coisa mais fácil. E lá fora? E lá fora? Terceira coisa, uma pessoa que também carrega as marcas do Espírito Santo de Deus, diga para a pessoa desse lado que ela tem autoridade espiritual. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus ainda, verso 16, capítulo 16, quer dizer, verso 19. Mateus, capítulo 16, verso 19. Olha o que o Senhor vai falar aqui para Pedro. E ele diz: dai-te as chaves de onde? Dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E ele diz: Pedro, e o que ligares na terra, Pedro, terá sido desligado nos céus. A chave, ela fala o quê? De acesso. Você dá a chave da sua casa a qualquer um? Ninguém dá a nossa chave da nossa casa a qualquer um. A chave da nossa casa é para uma pessoa pegar. Ela tem que ser íntima sua. Você tem que confiar nela. Porque a chave, ela fala de acesso. E o Senhor está falando para Pedro: Pedro, dá-te as chaves dos céus. Eu vou colocar na tua mão, Pedro. Isso fala do que? De acesso, fala de governo. Vai estar na tua mão, Pedro. Agora há o que? Uma responsabilidade. É um acesso que o Senhor está dando a Pedro. Jesus, ele não entregou, querido, a chave a qualquer um. Ele entregou aquele que teve revelação de quem ele era. E aonde as pessoas não conheciam quem Cristo era, aquele que olhou para ele e falou: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para aquele homem, Jesus fala: Pedro, dá-te as chaves do céu, do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que não ligar na terra, Pedro, terá sido também ligado nos céus, que ele entregou a quem teve revelação, identidade e autoridade. Jesus não entregou a chave para qualquer um. E o interessante aqui, que em Atos capítulo 1, verso 8, abre aí, Julião. Vocês podem deixar aí em Mateus, que a gente vai ler em Mateus ainda. Júnior vai abrir aqui. Atos capítulo 1, verso 8. Olha Jesus falando para Jesus agora para os seus discípulos: mas recebereis poder. Diga poder. Ao descer sobre vós quem? O Espírito. O poder vai ser dado a eles quando? Quando o Espírito Santo vir sobre eles. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas Jesus está falando para eles: vocês vão receber poder. Agora, quando o Espírito Santo vir sobre vós. Porque quando o Espírito Santo vir sobre vós, vai vir autoridade sobre a vida de vocês. É onde vocês não estão preparados. É onde vocês vão orar e demônios serão expulsos. É onde vocês vão orar e pessoas serão curadas. É onde vocês vão pôr a mão sobre pessoas enfermas e milagres vai acontecer. Porque sobre a vida de vocês eu vou derramar poder. Poder. E ele disse: esse poder vai vir quando o Espírito Santo vir sobre vós. Se o Espírito Santo está sobre você, querido, isso quer dizer que na sua vida há poder de Deus. Há poder do Senhor sobre sua vida. Há poder do Senhor sobre você, querido. A autoridade espiritual não é gritar, não é só dar grito, não. É viver debaixo da autoridade de Cristo. A autoridade não é grito.
você dar grito. Eu lembro que eu ali novo ainda, nunca tinha tido experiência com pessoas demoniadas. Uma vez, uma pessoa se demoniou dentro da igreja. E, irmãos, eu ali novo e a gente quer fazer algo acontecer. Eu fui para cima da pessoa, comecei a orar por ela e a gente vai com aquele gás. E orava, gritava e botava a mão sobre ele. Só que o barulho do som, um gritava do lado, outro gritava do outro, mas todo mundo está falando. O que é que estão falando aí? Eu também não estou entendendo nada. Um monte de gente orando, um dizia um negócio, outro dizia outro. E o novo ali, nunca tinha tido essas experiências assim. O pastor Wilson chegou perto da gente e falou: peraí. Cala todo mundo. Chegou lá no ouvido da pessoa que estava demorando, só falou. A pessoa caiu. Expulsou. E eu falei: meu Deus, eu gritei tanto. Nada aconteceu. Porque a gente acha que poder é o quê? É grito. Não é grito. Poder é uma autoridade. Poder é quando você anda debaixo da autoridade de Deus. Não precisa gritar, porque não é no seu nome, é no nome dele. É ele que faz. Às vezes as pessoas acham que eu não critico, cada um tem o seu jeito de viver a vida com Deus. Um ora em língua, utopia, outro gira. Aí, às vezes as pessoas julgam, não, cada um tem sua experiência com Deus, eu não ligo. Mas às vezes as pessoas ficam olhando, se o irmão não fala língua, se o irmão não gira, aquele ali não tem vida de Deus. Para, irmão. Deus usa cada um de um jeito, cada um de uma maneira. Para você ser cheio do Espírito Santo, você não precisa rodar essa igreja aqui toda, não. Não estou julgando quem roda, irmão. Cada um tem sua experiência. Mas eu quero dizer para você que tem pessoas que ela está lá no cantinho dela, quietinho, nem se mexe, mas está cheia de poder e autoridade de Deus, porque há o Espírito Santo sobre ela. Porque cada um Deus usa de uma maneira, de um jeito. Mas às vezes a gente acha que pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de poder de Deus, são aquelas que ousadas, pastor, que dá grito, que ora em língua alta, todo mundo vê, gira a igreja aí. Não, irmãos, calma. Isso não significa poder de Deus, não. Não estou dizendo que também não é usado, porque eu acredito que Deus usa cada um do jeito, eu já falei. Mas aquela pessoa que está no cantinho dela, tranquilo. O Espírito Santo também usa. É cheio de Deus. Tem vida de Deus. Então há uma pessoa também que carrega uma das marcas do Espírito Santo. Ela tem autoridade espiritual. Você deve orar. Pessoa, mas não, pastor, mas quem tem que orar por pessoas que estão enfermas é o Senhor. Quem disse? Jesus olha para ele e fala: vocês serão meu testemunha. Ele diz: sobre vocês eu vou derramar poder, mas quando o Espírito Santo vier sobre vós, e vocês agora, então cheios do Espírito Santo, eles serão minhas testemunhas até os confins da terra. Vocês vão pregar o Evangelho. Jesus, ele não definiu, não, quem vai aos pastores, quem vai aos líderes, não, ele falou: aqueles que estão cheios do Espírito Santo vai vir poder sobre vós. E depois que vocês receberem o poder, agora vocês vão ter autoridade para orar sobre enfermos, vão ter autoridade para orar sobre demoniado, porque há poder sobre vocês, e o poder que está sobre vocês não é dom de vocês, se é Deus que está falando, isso é dom meu. Porque quando o Espírito Santo ele vem sobre nossas vidas, ele nos dá essa autoridade. É a autoridade de você orar. Pastor, e se eu orar e nada acontecer? E daí? Não é você que faz, quem faz é Deus. Tem pessoas que eu orei e nada aconteceu. Eu vou ficar o quê? Eu vou chorar? Não. Porque quem faz a obra não sou eu. Quem faz é Ele. Entenda, você é apenas um instrumento. Você apenas é um canal. Mas o milagre quem faz é Ele. Agora você tem que ter autoridade.
E é no nome do Senhor Jesus. Por último, diga para a pessoa que está do seu lado, a pessoa que carrega as marcas do Espírito Santo. Diga para ela tem coragem para enfrentar o inferno. Que é isso, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Abre aí, Gigão. Mateus 16, verso 18. Também eu te digo que tu és quem? Pedro. E sobre essa pedra diz o que? Edificarei a minha. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, portas não atacam, mas portas elas fazem o que? Ela resiste. Você vê portas atacar alguém? Não, mas porta ela fala de quê? Ela fala de resistência. E Jesus fala, a porta do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Quero dizer para você, não é o inferno que tem que avançar contra a igreja, é a igreja que tem que avançar contra o inferno. É a igreja que tem que avançar, ou seja, não é o inferno correndo atrás da igreja, mas a igreja avançando, correndo, ganhando vidas, salvando vidas, não aceitar perder vidas para o diabo. Ela tem coragem, querido, para enfrentar o inferno. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Abreja em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz. 2 Timóteo 1, verso 7. Olha o que a Bíblia diz. Porque Deus, Ele não nos deu o quê? Ele não nos tem dado um espírito de quê? Mas Ele deu um espírito de quê? Diga poder. Diz ao mas Ele tem nos dado um espírito de poder e de amor e de moderação. É um espírito de poder. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor nos tem dado um espírito de poder. Quem vive cheio do Espírito, ele enfrenta a crise com fé. Quem vive cheio do Espírito Santo, ele enfrenta as tentações, querido, com autoridade. Ele vai enfrentar as tentações, ele vai enfrentar aquele das setas do diabo, aquilo que o inferno tenta lançar sobre sua vida, mas debaixo do poder de Deus, você vai quebrar todas as cadeias, vai ser quebrada, não pelo seu nome, mas pelo nome do Senhor Jesus, porque há poder de Deus sobre sua vida. Quem vive uma vida cheia do Espírito Santo, que ele dá em frente às perseguições, não com fraqueza, mas com firmeza, porque Deus não te deu um espírito de covardia, deu um espírito de poder. Amém. Foi um espírito de poder, não é para você voltar, não é para você retroceder, pastor. O inferno se levantou, Deus te entregou as chaves do reino dos céus e ele não vai prevalecer contra a sua vida. As portas do inferno não vão prevalecer, querido. Você tem que enfrentar o inferno sem perder a alegria. Enfrentar aquilo que eu não falo, inferno é as setas que o diabo coloca, as cadeias que vêm sobre a nossa vida. Enfrenta, não perca a sua alegria, não perca a sua fé, porque há espírito de poder sobre você. Há espírito de poder sobre a sua vida. Não perca a paz, não perca a esperança. Continua crendo. Ele não nos deu um espírito de covardia, não. Foi de poder. Muitas vezes a gente quer parar, a gente quer retroceder. Não para. Enfrenta. Por isso que ele falou para os discípulos ali, a porta do inferno, ela não vai prevalecer. Ela não vai. Ela pode até resistir, mas ela não vai prevalecer. Às vezes você fala, pastor, mas parece que isso é essa seta, isso é algo que o diabo colocou sobre a minha vida. Pastor, parece que não, ele não para, ele não desiste. Não vai prevalecer. Deus te deu autoridade, derramou sobre a sua vida um espírito de poder, querido. Ser cheio do Espírito Santo não é ter um momento de unção no culto, é viver uma vida de transformação todos os dias. Todos os dias. Ser cheio do Espírito Santo não é você vir aqui e viver um momento de uma unção derramada de Deus. Você falar, pastor, o que é algo bom? Não é só isso. É você viver uma transformação dia após dia, sabendo que sobre a sua vida há um espírito
de poder. Fique em pé no seu lugar.